o Flamengo tem um grande elenco, né? São muitos nomes, assim, é muito superior ao Palmeiras, Lugol. Não tem como considerar isso, porque assim, é muito diferença, é uma diferença grande, Será que não sim. falta técnico? Será que é tão superior assim, Karina? Eu acho que no Porque meio de campo Lugol. Eu acho que eles têm nomes melhores que o Palmeiras. Eu acho que no meio de campo. Quantidade de jogadores que eles têm. Quantidade, exatamente, são muitos jogadores em várias, na mesma posição. Então, assim, são muitas peças. O Felipe Luiz, ele pode brincar, Lugol, tranquilamente. Se ele errar, ele acerta, como a gente brinca por aqui. Então, O Flamengo 2-0 matou o jogo. Parabéns, Flamengo. Segue o líder, né? Segue o líder, né? Palmeiras vai continuar seguindo o líder aí, né? Vamos ver o jogo lá, quando vai ser o jogo no Maracanã, entre os dois. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Mídia palmeirense aí já está preocupado. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse corte vamos ver aí que a mídia palmeirense falou sobre mais uma vitória, mais uma grande atuação do Flamengo, quebrando o tabu fora de casa, vencendo o Juventude. 0 em cima do Juventude, por enquanto, não acabou o jogo ainda. Tô do lado da TV aqui, ó. Mas tá já no finalzinho, já tá nos acréscimos. Flamengo hoje fez um bom jogo. Eu não digo assim, não foi aquele grande jogo, mas ganhou de 2-0, né, cara? O importante é isso. 2 gols de cabeça, que é uma coisa meio incomum até no Flamengo, pelo gol do Arrascaeta de cabeça, né? E aí teve o gol do Emerson Royal de cabeça também, né? 2 cruzamentos. Então o Flamengo mantendo aí a sua liderança, que é importante, né? Manter a liderança no campeonato. Abre 4 pontos do Palmeiras, que ontem fez um jogaço contra o Internacional. Porém, né, o Palmeiras tem um jogo a menos daí que o Flamengo. Então mantém aquela diferençazinha lá, seria de 1 ponto, né? Mas hoje é de 4, porque o Flamengo tem um jogo a mais. O fato é que aí o Cruzeiro, se vencer, pode chegar a 47, toma o segundo lugar do Palmeiras, mas o Flamengo já tá aí líder, continua líder do campeonato. Ninguém pode nessa rodada alcançar o Flamengo. O Flamengo hoje fez um bom jogo, um jogo acho que um pouco tirado do pé ali, né, cara? O Juventude não ofereceu muito perigo, quase perigo nenhum, essa que é a verdade. Até porque o Juventude jogou todo atrás ali, fechadinho, tentando ganhar aquela bola, mas não estava conseguindo, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu nada. No segundo tempo ali, com uns 15, 18 minutos de Juventude, tentou dar uma assanhada, dar uma pressionada, mas foi muito rápido, não aconteceu nada, porque não tem condição, né? Juventude não tem condição, não se compara o elenco de Juventude com o elenco do Flamengo, né, cara? E aí eu fiquei triste de ver o Verón, cara, no campo, aí reserva no Juventude, né? Entrou no segundo tempo ali, não fez nada, cara, nem se fala no nome dele. Que era o Verón, hein? Uma grande promessa para ser um dos melhores jogadores do mundo, chegou a ser o melhor jogador do mundo na Copa Sub-17, foi campeão do mundo Sub-17, se eu não me engano, foi o melhor jogador do mundo na ocasião. Aí começou a ir pro Palmeiras com o Abel Ferreira, porém, já viu, né, o que aconteceu com ele. Ele foi pego, acabou o jogo aqui, ó, acabou. O Verón foi pego na balada, aquela coisa toda, vivia machucado, né, parecia canelinha de vidro, e era para ser um grande jogador hoje, tá em nada, né, tá resumindo em nada, tá aí no banco do Juventude, né, cara? Meu Deus, que tristeza. Mas vamos voltando pro jogo. O Flamengo hoje, ele teve um bom jogo. Eu acho que foi um jogo meio que tirando o pé, porque a gente sabe que tem Libertadores aí no meio da semana. O Flamengo, ele deu 9 chutes no gol e acertou 3. E o Juventude deu 3 chutes e acertou 1. Só que o Flamengo com uma posse de bola muito alta, 65%, com o Juventude 35%, que mostra que o Flamengo ali tocou bola, né? Tocou pra lá e pra cá, foi tocando bola, não deixou o Juventude se assanhar. Quando o Juventude tentou se assanhar, o Flamengo deu as respostas. Aí no final do jogo ali o Emerson Royal fez o segundo gol, acalmou, ficou de boa, e o Flamengo consegue os 3 pontos, uma boa vitória com a torcida no final gritando olé ainda, né, no jogo, quando a torcida do Flamengo que estava lá encheu ali a parte do Flamengo. No começo do jogo parece que não tinha muita gente, mas depois na hora do jogo, rapaz, tava lotado, né? Porque um pouco antes eles mostraram, não tinha ninguém, acho que meia hora antes do jogo, quase ninguém no campo. E aí quando começou o jogo tava lotadinho. Mas parabéns pro Flamengo, o Flamengo
fazendo a vitória, se mantendo em primeiro lugar. O Flamengo hoje que entrou em campo com o Rossi, o Danilo, o Alan, Ayrton Lucas e Emerson Royal, o Luiz Araújo, o Léo Pereira, Arrascaeta, Pedro, Saúl Niguez e o Samuel Lino, né? E de novo a Arrascaeta, como fez um gol de cabeça, o primeiro gol, é o melhor em campo, né? Fez um jogado, meteu uma bola na trave. Então o Flamengo fazendo muito bem as suas partes aí. Não fez um grande jogo, mas, cara, não precisava, né? Sabe, quando os caras estão medindo tá medindo ali para não cansar muito. Tá, jogou que tinha para vencer o jogo. Esse que foi importante. O Flamengo jogou pro gasto, jogou para ganhar o jogo. E ganhou bem, 2-0. Tava caminhando para 1-0, mas daí o Felipe Luiz fez ali várias alterações ali no segundo tempo, onde entrou o Cebolinha, tinha entrado já o Carrascal, aí entrou o Plata, o Alacian, entrou ali junto com o Cebolinha. E aí, se você olhar o gol do Emerson Royal, o Alacian teve uma participação boa ali, porque ele estava junto com o cara que poderia marcar o Emerson Royal, e ele atrapalhou o cara, e o Emerson Royal chegou por trás e meteu a cabeçada ali. Trata a bola de você e não de tenha respeito à bola, trata de você, tem intimidade com a bola. E o Felipe Anderson com a bola no pé, ele tem intimidade. O que foi de diferente do Felipe Anderson ontem? Igual o Flaco. Bateram nele na traseira, ele não parou para reclamar e falar que o cara estava errado e que tinha que pagar a batida. Não, ele continuou, ele foi para cima. Intensidade e força. Coisa que ele não tinha apresentado no Palmeiras até agora. Lógico, o Internacional, galinha morta. Galinha morta, eu vi ontem as lives do Internacional, me diverti. Tem um Lugol lá, tem um Lugol gaúcho que o cara se esgoelou de um jeito que eu achei que ele ia ter um infarto. E assim, o grande momento do Palmeiras vai ser quarta-feira. Nós vamos ver esse time na quarta-feira, se realmente vestiu a capa de um time vencedor, vestiu novamente. Agora, quanto ao Flamengo, Lugol, assim, a variedade de jogadores, a quantidade de jogadores que eles têm, eles podem variar de jogo para jogo e não cai. Um jogo ou outro, como aconteceu com o Grêmio, e o Palmeiras não aproveitou. Por isso, quando a gente fala, olha, a raiva que a gente passou do Corinthians, nem tanto pelo empate com o Corinthians na Neoquímica, que não seria um mau resultado, mas sim por aquilo que, porra, é raro o Flamengo tropeçar. É isso. Os dois vão fazer 90 pontos, pelo jeito, no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo ganha de 2, 3 pontos do Palmeiras. Quem pode tirar ponto do Flamengo? O Palmeiras. Na Betano, você tem mais de 4... É o Palmeiras, que tem um confronto direto. E é aí que o Palmeiras mostra a grandeza. Se tirar pontos, se ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro e continuar na toada que para o Flamengo não tem adversário e o Palmeiras não tem adversário, eu acho que no Palmeiras tem um jogo chato, que é o São Paulo no Morumbi, né? Para você ver, São Paulo ganhou, Corinthians ganhou, Palmeiras ganhou, Flamengo ganhou. Coincidentemente, um está na semifinal da Copa do Brasil e os 3 estão na Libertadores. Não é coincidência, né, gente? Não é coincidência. E o Corinthians, vou falar de novo, Lugol, para mim, o Corinthians será campeão da Copa do Brasil. Queira ou não queira, esperneio ou não esperneio, para mim... Olha... Mas, gente, o Corinthians, o time do Cruzeiro é amarelão, vai se cagar nas calças dentro da Neoquímica Arena. É um time cagão, vai se cagar nas calças. Se o Corinthians tiver um time completo, o Cruzeiro vai se cagar dentro da Neoquímica Arena. Eu concordo, viu? Pode ser que não aconteça. Vou passar para a Karina. Porque do outro lado já viu, o Fluminense toma gol de batida de falta de lateral quase no meio campo. Você viu o gol que tomou o Fluminense ontem contra o Corinthians. Então é isso, Lugol. Minha opinião. Corinthians tem, para mim, o Corinthians é o grande favorito da Copa do Brasil. E Palmeiras e Flamengo vão disputar o título brasileiro. O Botafogo, ladeira, eu avisei aqui no começo, o seu Lugol, que queria o Textor de presidente do Palmeiras, que o seu Lugol, que queria a análise de desempenho, que o seu Lugol pediu para o Palmeiras. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Arthurzinho, ô Karina. Esse ano, com o Vinícius Rodrigues, analisando a rodada, foi possível notarmos que talvez esta foi a rodada que demonstrou a verdadeira diferença de Flamengo e Palmeiras para os demais. Vou colocar esse tema aqui para a gente falar, porque para mim é exatamente isso. Para mim, hoje, são 2 clubes praticamente que existem no futebol brasileiro. E aí eu coloco aqui, estou colocando aqui o Veiga e o Arrascaeta, nem dá para comparar mais, não dá nem para colocar na mesma prateleira. Eu até queria que o Veiga estivesse ali brigando com o Arrascaeta, mas aí falando um pouco do Flamengo hoje, gente, assistiu o jogo do Flamengo. Eles ganharam com uma tranquilidade do Juventude.
Isso me assustou. Me lembrou muito aquele Palmeiras, o André já comentou isso em outras lives, o Palmeiras de 2022, né, André? Que ia ganhando 1-0, meio a 0, jogava mal, ganhava, jogava bem, goleava. Então, para mim, fica muito complicado o Palmeiras conseguir tirar esse título do Flamengo. O Palmeiras segue na briga, estamos a 4 pontos do Flamengo, um jogo a menos, porém, o que me preocupa é o pouco esforço do Flamengo para conquistar os 3 pontos. O que me preocupa é isso, porque o Flamengo hoje não foi um bom jogo. Eu assisti os jogos, o Murilo o Flamengo fez um grande jogo. Não fez um grande jogo, mas mesmo não fazendo, ganhou, você vê, uma jogada do Saul, um baita de um passe, jogou com a mão a bola pro Arrascaeta, que quando sobe, gente, o gol que o Arrascaeta fez, ele cabeceou na gaveta. Ele olha, o gol fica pequeno, o gol fica enorme para ele. O Arrascaeta, quando pega a bola, ele subiu de cabeça, falei, vai perder. Gente, o goleiro ficou estático. O goleiro do Juventude não saiu do lugar. Ficou olhando, Saul cruzou, ele entrou, ele subiu assim, e ele não é alto, ele subiu de cabeça na gaveta. Então o Flamengo, aí depois bateu uma falta no travessão. Quer dizer, o Flamengo com 2 lancezinhos do Arrascaeta, 2 lances, o jogo estava decidido. E o que me preocupa é isso. O Flamengo, em outras oportunidades, o Flamengo para ganhar do Bragantino, era freguês do Bragantino. O Flamengo era freguês do Bragantino. Seja no Maracanã, seja lá no estádio. Agora não é na Bia Bichedia. O 23 apanhou na Bia Bichedia, apanhou do coisa com coisa. E foi quando abriu o caminho para o Palmeiras. E aí ficou só Palmeiras e Botafogo na briga, né? O Flamengo perdeu, acho que tomou de 4 do Bragantino. Tomou de 4 do Bragantino. E o que me preocupa é isso, Carine e André. O Flamengo tinha 2 freguês do brasileiro. Era o Bragantino e o outro era o Juventude, onde ele acabava perdendo ponto lá no Alfredo Jaconi. Eu anotei aqui, ó. O Flamengo não ganhava do Juventude, o pessoal pode me corrigir aqui, desde 1997. Foram 13 jogos no Alfredo Jaconi e o Flamengo não tinha vencido. Ou seja, quando você começa a ganhar esses jogos que você tinha até uma tradição em perder e começa a ir lá ganhar, não jogar bem, o Flamengo deu um show, não foi show. Aqui, ó, custar aluguel. Joga pouco e ganha, Carina. Me preocupa, e o Palmeiras, por mais que esteja fazendo uma campanha boa no Brasileiro, fica difícil acompanhar o Flamengo. E aí, não tem como. Hoje, no futebol brasileiro, existem 2 times. O Flamengo, vou colocar o Flamengo acima, não tem como a gente negar que não está acima do Palmeiras, principalmente pela dormir. O Palmeiras foi dorminhoco, o Palmeiras demorou para reestruturar o time. O Abel Ferreira, e principalmente pelo técnico. E eu já vou falar do técnico aqui. O Abel Ferreira está estragando o Palmeiras. Essa que é real. E aí não vou culpar a Leila nesse caso, não. A Leila botou o dinheiro pro Anderson Barros, esse cara não entende nada de futebol, nada. Se a gente tivesse um diretor de futebol de verdade, o Palmeiras estaria sim brigando com o Flamengo de igual para igual. E hoje, a diferença que existe de pontuação no Brasileiro, esses 4 pontos, que se o Palmeiras ganhar o jogo que falta, né, que tem a menos que o Flamengo, ficaria 1 ponto, é justamente o confronto direto, onde foi no Allianz Parque e o Palmeiras tomou uma sapecada do Flamengo no Allianz Parque. Então, o que tem dificultado o Palmeiras de se manter é o técnico e esse diretor de futebol inexistente. E tá aí o Arrascaeta decidindo o jogo pelo Flamengo. Depois já teve o Emerson, até o Emerson Royal, que o André critica, hoje foi um dos melhores em campo. Samuel Lino, Emerson Royal foi um dos melhores em campo. E aí, ó, o outro, o Saul voltou, gente, com um filho, nasceu filho e ele voltou para jogar. Esse tipo de coisa é que ganha campeonato. Não é travesseiro com pena de ganso, não é olhar o chip, é o comprometimento do jogador enquanto esses caras param de mimimi. E aí outro ponto que eu achava importante era o Felipe Luiz, que poder deixar o Flamengo. Estava torcendo para ele ir embora, André. Recebeu uma proposta do Fenerbahçe e cita um compromisso que não é o momento de sair do Flamengo. Eu estava louco com o Felipe Luiz, André, vazado o Flamengo e ele vai continuar. Karina, comenta aí o Flamengo com a Arrascaeta, com o Saul, com o Samuel Lino. Agora ainda teve o Bruno Henrique com efeito suspensivo. E o Felipe Luiz, que eu estava rezando para ir embora, vai permanecer. André e Karina, comenta aí. Eu já tô assim, Lugó, o Flamengo tem um grande elenco, né? São muitos nomes, assim, é muito superior ao Palmeiras, Lugó. Não tem como considerar isso, porque, assim, é muito diferença. É uma diferença grande, sim. Será que não falta técnico? Será que é tão superior assim, Karina? Eu acho que no meio de campo Lugó. Eu acho que eles têm nomes melhores que o Palmeiras. Eu acho que no meio de campo... Quantidade, exatamente. São muitos jogadores na mesma posição.
Então, assim, são muitas peças. O Felipe Luiz, ele pode brincar, Lugol, tranquilamente. Se ele errar, ele acerta, como a gente brinca por aqui. Então, assim, é muita qualidade, é muita variedade, jogadores muito diferenciados mesmo. Eu acho que o Palmeiras, Lugol, agora que está se formando, o ataque, a gente encontrou o ataque, a solução de jogar Vitor Roque e Flávio Lopes agora, em setembro, exatamente, André. Então, assim, o Palmeiras está começando a constituir um time com cara, né, de titulares. Quem é o time titular de fato agora em setembro? O Flamengo já está jogando com consistência, meio de campo sólido, uma defesa muito segura também, Lugol. Então, assim, para mim, o Flamengo está passos à frente do Palmeiras, Lugol, com tranquilidade, e é por isso que, para mim, é o grande favorito para o título brasileiro. André, os dois times do Brasil são Palmeiras e Flamengo. Agora, por que o Palmeiras não... É o confronto direto que tem feito a diferença. Ano passado nós perdemos o título para o Botafogo justamente pelo confronto direto no Allianz Parque. Foi esse jogo que decidiu. E esse brasileiro, se tudo caminhar dessa forma, ganha um, ganha o outro, a decisão será no confronto direto, onde o Palmeiras entrou com a fralda cheia no Allianz Parque e vai precisar ganhar no Maracanã desse Flamengo para querer brigar pelo título. O jogo que acontecerá no dia 5 de novembro, que não vejo a hora. Agora, se tivesse vencido o Flamengo, o Felipe Luiz tem um leque de opções, né? Então, aquele negócio, ele troca um, troca outro, aí você fala assim, que nem o Emen está falando, André, Jorginho e Saúl são construtores, realmente são jogadores construtores, volantes, que não são volantes, são quase uns meias que jogam como volante, só que eles marcam, né? São jogadores que estão acostumados a marcar. Quando eu falo do Palmeiras, do Aníbal e do Evangelista, esse é o grande problema. Não são grandes marcadores. Então, assim, talvez o Emiliano e o Aníbal casassem melhor nesse meio campo para dar liberdade para o Andréas Pereira poder construir jogada e o Felipe Anderson, para deixar 4 atacantes mais livres para jogar, com menos compromisso de marcar. Porque, assim, o Samuel Lino não é marcador também. Ele é um ponta ofensivo para cacete, ele não se preocupa muito em voltar a marcar essas coisas. Não é. E nem o menino na direita, que era do São Paulo, também não é. Ele até volta para ajudar, tal, mas ele também não é um cara que se preocupa tanto com a marcação. O Pedro, muito menos. O Pedro faz aquela sombra na saída de bola, e o Bruno Henrique, sim, o Bruno Henrique é um cara que incomoda na frente. O Bruno Henrique incomoda a defesa, mais até que do Pedro, né? Pela mobilidade que ele tem. Então, assim, é muita opção que o Flamengo tem. Agora, se você falar assim para mim, vai sair do meio do banco de reservas do Palmeiras, Sousa e Facundo Torres, esses caras vão virar jogo? Não vão, né, Lugol? Não vai. Esse é o grande problema. Vai. Porque você vai ter Facundo Torres e Sousa para virar jogo. Porque o Facundo Torres vai ser reserva nesse time. Não é possível que ele não seja reserva nesse time. E ele vai vir do banco para... Ele vai virar jogo? Não viram jogo, Lugol. Não viram jogo. Facundo Torres e Sousa não viram jogo. Rafael Veiga, da forma que está, também não acredito. Então, o Palmeiras não tem elementos, por exemplo, são os 11 que estão lá, e quando você olha para o banco de reservas, você não tem quem vá virar um jogo. Se precisar virar um jogo, o time não conseguiu. É isso, infelizmente do Palmeiras é isso. Tem um time titular bom, um time titular que está se arrumando, que ele está conseguindo manter até uma certa escalação, mas a hora que você precisar de banco de reserva, você chamar... Quem que eu chamo? O Costanheira? Quem que eu chamo? É o Facundo. É o Facundo. É o Sousa. É o Sousa. Essa é a diferença. E nem outros centroavantes. E nem outros centroavantes tem. Porque os dois centroavantes estão jogando. Os dois centroavantes estão jogando. Então, ele está perguntando se essa é a diferença, André, entre Palmeiras e Flamengo. A diferença é isso. A diferença é a hora que você chama alguém do banco, você chora. Você fala, vou na cozinha, vou tomar uma água, que não vai acontecer mais nada. Tanto é que no segundo tempo não aconteceu mais nada no Palmeiras. Não aconteceu mais nada. E aguentei o Facundo Torres até o final do jogo. Ou seja, é inacreditável, né, cara? É inacreditável. Prepare-se para viver uma aventura. O Palmeiras e Flamengo perderão jogos ainda. Eu não sei se perderão, viu, Marcos? Pode até perder. Não, pode perder. Sei, viu, André? Não, pode. Eu acho que os jogos difíceis do Palmeiras vai... Eu acho que os jogos difíceis do Uruguai, André, eu acho que são contra o São Paulo, no Morumbi, né, que é sempre difícil para o Palmeiras. O Flamengo joga com o São Paulo aqui, contra o Flamengo no Maracanã também, e contra o Mirassol, que vem fazendo uma campanha surpreendente. O Mirassol acho que quase no final do campeonato, né? E é em Mirassol, né, André? Mirassol. E é fora de casa. Então, assim, são 3 jogos aí que o Palmeiras, dependendo aí como o Flamengo estiver, não vai poder perder pontos. E são jogos dificílimos. São Paulo e Flamengo é no Morumbi, né? No Morumbi.
Então, mas ó, o Sandro Santana colocou aqui no Maracanã, vocês vão virar torre. Olha, eu não duvido nada, porque se o Palmeiras tem dificuldade de ganhar do Allianz Parque, no Maracanã, então, vira presa fácil o Palmeiras do Maracanã. Essa aqui é real. O Palmeiras do Maracanã é presa. Agora, será que esse time vai surpreender no Maracanã? Agora, precisa ter uma postura do técnico diferente. O Palmeiras vai no Maracanã, eu tenho certeza, vai jogar com 2 linhas de 5, vai jogar com 3 volantes, 3 zagueiros, 5 laterais. A gente sabe como o Abel é. Então o Palmeiras vai precisar ganhar do Flamengo no Maracanã se o Palmeiras pretende alguma coisa. Não, tem que ganhar do Flamengo no Maracanã, vai ter que ganhar. Agora... Tem que ganhar. O Palmeiras se pôs nessa situação, Lugó. O Palmeiras perdeu antes de ir para o Mundial para Cruzeiro e para Flamengo, Lugó, que eram os times que possivelmente estariam disputando o título. Perdeu para os 2 times que são postulantes ao título, cacete. Agora vai ter que remar, vai ter que ganhar de Cruzeiro e vai ter que ganhar do Flamengo nesse segundo turno, Lugó. O Palmeiras tem que fazer uma campanha quase que perfeita, sem empate, quase que perfeita no segundo turno para ter a chance. É isso. O Flamengo nada mais tranquilo, sempre com essa diferença de 4, apesar de um jogo a mais, mas o Flamengo sempre com essa diferença. O Ayrton Senna falava, né? 3 segundos é suficiente dentro de uma pista. Eu me sinto confortável com 3 segundos de... É encerração, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte do nosso canal, trazendo aí as reações palmeirenses sobre a vitória do Flamengo e analisando também esse confronto aí na 28ª, 27ª rodada entre Flamengo e Palmeiras. Provavelmente vai decidir o Campeonato Brasileiro nesse confronto.